Aqui, Cadê, tia. Josias? Conseguiu, Josias? Uhum. Isso. Deixa eu ver. Fazer Desce mais um desenho. pouquinho. Tira essa. Bota mais bem perto do desenho. Espera aí. Calma aí. Paradinho aí. Tem hora que a minha câmera custa. Aí. Ô, Para aí. tia, era até hoje? Era até hoje. Eu não consegui fazer porque eu tava em Saquarema. Puxa vida, mas era só fazer, rapaz, rapidinho. Mas desde semana passada, que já era para ter apresentado semana passada, né? Tá bom, Josias. Ok, já fotografei. Beleza. Professora, Oi. consegui achar. Bom dia, tia. Bom dia. Josias, não querendo abusar, coloca de novo aí, ficou um pouquinho embaçado, não ficou legal aqui a foto que eu tirei do seu trabalho. Pode ser? Fica. Isso, Pode sim. peraí. Ficou legal isso daí na cabeça. Tá bom, fica paradinho. Aí, agora foi. Agora foi. Obrigado. Tia É, Claudete, Josias. Quem tia mais? Claudete, Oi. aqui é a Ana Clara Neves. Hum, É, eu tô entrando pelo telefone do meu irmão, tá, tá bom. tá? Tá. Tá bom. Ana Clara Neves. Então, deixa eu ver aqui a presença, Ana Clara Neves, Kailane, peraí, deixa eu seguir aqui, Ô, Pedro, tia, ô, tia, é para contar a história? só um minutinho, deixa eu só terminar de anotar aqui quem está presente. Isabela, Ana Clara já botei, Nathalie, ok, Rosias, sim, Richard, só Alexandre, Davi, Giovana, E Alexandra, tia? Alexandra, tá, Alexandre. Então, ó, presente na aula. Alexandra, Ana Clara, presente. Tia, Giovana, Isabela, Josias, Kailane, Nathalie, Pedro, Richard. Faltou alguém? ô, tia, Maria Eduarda. tia, Ah, Maria Eduarda. semana passada eu faltei a sua aula, mas eu vi a aula depois gravada. Tá Ô, bom. tia, Fala, Pedro. eu fiz esse trabalho, eu vou pegar agora, tá? Tá, quem tinha ligado a câmera a hora que estava falando ô, comigo? tia, Liga aí de novo. mas Eu? peraí, ô, tia, é para Tia. contar a história? Minutinho aí. Deixa eu Eu ver. fui eu. Peraí, Tia, só um é pra fazer minutinho. qual trabalho? Peraí, Giovana. Giovana, se você consegue botar o desenho mais próximo um pouquinho. Aí. Peraí. Isso, ok, Giovana. Deixa eu anotar o nome. Ô, tia, Tia, qual é o que trabalho trabalho? que é pra fazer? E não sabe nem qual é Trabalhando o na trabalho. plataforma. Estava Eu lá na coloquei. plataforma. O trabalho era para a semana passada. Eu deixei para apresentar ainda hoje. Gente, olha só. Tem que olhar lá na plataforma. Tem que ver o que foi colocado lá. Se a pessoa não olha, como é que vai saber? É complicado. Vocês têm que olhar lá. Então, já era para ter apresentado semana passada, aí não apresentou, eu deixei para ser hoje, hoje era o último dia, né? O pessoal está aí com preguiça de olhar a plataforma e ver as atividades que são colocadas lá. Eu coloquei vídeo, eu coloquei o trabalho, né? Então é complicado. Quem mais não disse que ia me mostrar o trabalho? Mais ninguém? Tia, eu fiz. Cadê, Pedro? Mostra aí. Tá. Hum, calma. Espera aí.
Não, fica paradinho perto do desenho. Já vi que você escreveu aí. Aí. O desenho. Aí, parou. Isso. Deixa eu ver se ficou bom aqui. Isso. Ok, Pedro. Beleza, vou anotar aqui, Pedro. Ô, tia, pra mim era pra contar a história. Por isso que eu não escrevi a história. Para mim, então é sinal que você não leu o que estava escrito lá. Eu li, tia. Ó, estava escrito que era para contar a história? Hein? Hein, gente? Estava escrito que era para contar a história? Não, para você fazer a fábula. É para você copiar a fábula e fazer um desenho dela. Era isso que era para fazer, né? Muda de chapéu e a bala. Mais ninguém, né? Então vamos dar continuidade à nossa aula, né? Ok? Mariana entrando agora. Bom dia, Mariana. Adorei a fantasia. Gostou? De Grécia. Estou tentando chegar um pouquinho perto de Grécia. Ficou linda, tia. Ficou boa? Ficou, tia. Então, gente, olha só, nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. Vamos lá, estamos no módulo 3, já começamos a falar de Grécia, né? Semana passada, falamos na quinta-feira, não, falamos segunda-feira, vocês é só segunda, a outra turma que são 2 dias separados. Então, nós iniciamos na semana passada, dia 3. Deixa eu anotar aqui, eu gosto de deixar tudo anotado. 62. Oi? E hoje é dia 10. E hoje é dia 10, isso aí. Então, deixa eu ver aqui. Espera aí um instantinho, eu não deixei preparado aqui, deixa eu preparar a nossa... Esqueci de tirar o outro slide. Aí. Agora sim. Então, vamos lá. Vamos só lembrar, todo mundo vendo a tela? Sim. Sim? Isso. Sim. Nós falamos da civilização grega, fizemos a localização dos mares, né? Que é toda uma região aí próxima ao mar, né? Identificamos ele. Falamos da ilha de Creta, né? Da civilização minoica, da cidade de Knossos. Tem alguma pessoa, gente, que está com o microfonezinho ligado, aí tá aparecendo outro som. Isso, liga só quando for falar comigo, tá bom? Então, a cidade de Knossos, na ilha de Creta, que é a maior ilha, né? Nós vimos aqui a cidade de Knossos, a ilha de Creta, a região aonde os primeiros povos, os aqueus, chegaram, criaram a cidade de Micenas e depois eles vieram e dominaram a ilha de Creta, né? Por isso que ficou conhecido como a civilização creto-micênica, porque de Creta e os povos que tinham criado a cidade de Micenas, né? Falamos um pouco que foi encontrada na ilha de Creta alguns tipos de escrita, que foi colocada o nome de linear B, que são símbolos. Falamos da história do Minotauro. Eu coloquei 2 vídeos na plataforma para o pessoal assistir. Quem assistiu? Quem assistiu? Eu acabei esquecendo, mas hoje não. Quarta, eu vou pegar uma pesquisa, misturar com a outra para ver qual é a mais certa. Qual é a mais certa? Não, qual é a maior, que explica com mais detalhes. Mas pesquisa de quê?
do Minotauro. Mas, sim, é. Então, no geral, é o de um jeito, só que cada um fala essa maneira diferente, conta às vezes detalhes diferentes. O que eu coloquei na plataforma, tem um primeiro que fala da lenda do Minos, que era o rei da ilha de Creta. Aí, depois, tem o outro vídeo, que fala do Minotauro, que seria filho do rei Minos. Por isso que eu coloquei essas duas, que primeiro você assiste uma para entender como é que era esse rei Minos e depois qual é a relação da história do Minotauro com o rei Minos. Então, deveria você fazer primeiro, assistir os dois vídeos, são pequenininhos, para você ter essa ideia da história do Minotauro, ok? Oi. Eu não achei o filme na plataforma. Você assistiu? Não cheguei a achar, não. Não conseguiu? Tem sim, acho que foi no dia 28. Procura mais ou menos no dia 27 ou 28 de julho. Foi a data que eu coloquei. Tá? Procura pela data. Ok, Mariana? Tá lá. Eu Foi a olhei data, tia? mais ou menos dia 27 ou 28 de julho, eu coloquei lá. 27 ou 20. Isso, procura pela data que você vai encontrar, porque uma foi o trabalho e a outra eu coloquei o vídeo, então foi bem perto uma da outra, então deve ter um desses 2 dias aí, ok? Bom, e ainda chegamos a falar sobre polis grega? Acho que não, né? Página 280. Abram lá na página 280. Bom, deixa aberto, pode colocar a data de hoje, né? A data de hoje são 10. Ô, tia, no dia de 28. É no dia 28. Tá bom. Então vamos lá. Qual é Página a página? 280. Ok? Ok. Então vamos lá. Pode deixar aberto aí, daqui a pouco, aí nós vamos marcar alguma coisa no livro. Vamos olhar aqui primeiro o que eu coloquei aqui. Então, vamos lá. É fácil, né? Como eu falei, é um capítulo grande, mas nós vamos devagar, tá? Sendo que eu preciso, né, que as pessoas que não adianta falar assim, eu não entendi, mas aí você está mexendo em outro lugar, está vendo coisa que não era para ver, está escrevendo, aí realmente vai ficar difícil para entender, né? Então, vamos nos concentrarmos na aula para ver se vai ficar entendido o que a gente vai falar hoje, tá? Então, vamos lá. As polis gregas, né? A polis ou cidade-estado é a mesma coisa, tá? Quando a gente ouvir a palavra polis, ela está se referindo a uma cidade-estado. Lembra que eu já dei um exemplo de cidade-estado? Cidade que eu dei o exemplo de São Gonçalo ser uma cidade-estado, Niterói ser outra cidade-estado, e cada uma ter a sua vida diferente da outra. Eu já falei esse exemplo, não já? Já. Né? Então, eu dei esse exemplo de que São Gonçalo teria uma moeda diferente de Niterói, teria deuses diferentes, formas de governo diferentes, seria tudo diferente. Então, isso era uma cidade-estado, cada uma ter as suas próprias características, tá? Então, vamos lá. Então, polis ou cidade-estado, mesma coisa, né? Era um centro político e geográfico independente. Centro político, por quê? É onde havia um governante. E geográfico, é um espaço independente, né? São Gonçalo é um centro político e geográfico, vamos dizer,
independente de Niterói, nesse período antigo aí que nós estamos colocando. Até mais ou menos hoje, a gente pode dizer que é um pouco diferente em relação à política, né? A política, por quê? São Gonçalo tem um prefeito e Niterói tem outro, né? Isso poderia ser uma característica do passado hoje, né? De resto é tudo igual, as moedas, as crenças, isso aí são iguais, né? Então, só para vocês terem essa noção de que era um centro político e geográfico, independente. Cada um tinha, ó, seu governo, sua moeda, seus deuses, exemplos de algumas cidades-estado. Está aí na página 280, logo lá em cima, no finalzinho do primeiro parágrafo. Eu coloquei algumas: Delfos, Atenas, Esparta, Tebas, Mileto e etc. Né? Aí tem mais algumas aí no livro de vocês. Dá para marcar? Oi? Dá para marcar? Pode destacar as cidades, exemplos de cidade-estado aí no livro, né? No primeiro parágrafo, na última linha, dando alguns exemplos. Só que nós vamos trabalhar mais em cima de duas cidades-estados, Atenas e Esparta. E vai ser bem legal a gente conhecer isso aí, porque tem alguns filmes que são muito baseados na cidade de Esparta, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Bom, então temos exemplos aí de cidade-estado. O termo polis, em grego, significa cidade. Aí, polis, cidade, ok? Significa, é escrita grega, esse termo, polis, ok? Então, vamos lá. As cidades-estado gregas possuíam, como é que elas eram formadas? Casas, praças, templos, prédios públicos, né, do governo, além de áreas agrícolas, onde se cultivava o alimento e onde pastoriza, onde criavam os animais. Essa imagem aqui, né, que até foi aquela primeira imagem que eu coloquei de uma outra visão, né? Aqui um céu mais azulzinho e tal, né? E aí nós estamos vendo aqui uma outra fotografia do mesmo lugar, um pouquinho mais distante. Essa mesma fotografia, ela é do primeiro, logo do capítulo, logo do início, ó. Logo no início do módulo tem ela, ó. Né? É a mesma imagem. Aqui do livro, ela está um pouquinho mais escura. Mas é tudo a mesma imagem. Então, nós podemos perceber que essas cidades eram cidades que tinham coisas que nós temos hoje, né? Hoje a gente tem nas cidades casas, praças, templos. Templos, no caso, seriam o quê? Igrejas, né? Nós temos isso aqui hoje nas cidades? Cadê meus alunos para responder? Oi, tio. Repete a pergunta. Tem gente que está dormindo, escrevendo, fica vagando. Olha só, hein? Eu vou começar a fazer pergunta valendo ponto. Essas características aqui, casas, praças, templos, prédios públicos, áreas agrícolas e pastoris, isso são composições de cidades hoje? Nas cidades tem isso hoje? Sim. Algumas coisas sim, não área agrícola e Isso, muito bem. Então, as áreas agrícolas, por exemplo, se a gente estivesse dando exemplo aí de São Gonçalo, nós podemos perceber que as áreas agrícolas de São Gonçalo não é exatamente ali por onde a gente circula, onde é o meio urbano, né? Mas as áreas agrícolas, elas ficam um pouquinho mais afastadas, lá para dentro de bairros de Alcântara, né? Tem alguns lugares que são monjolos e tal, tem algumas que criam alguns animais,
porcos, galinhas, e tem também alguns produtos que são cultivados nessas áreas, né? Mas não deixa de existir, a gente continua tendo só um pouquinho mais afastada, né? Então, ficou entendido que polis é a mesma coisa de cidade, sim? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Menos, não. Não pode ficar mais ou menos. Vamos lá. O que você não entendeu? Pode Sim, falar. mas não tem as áreas agrícolas. Algumas têm, outras não. Só essas áreas. Por exemplo, vocês vão no centro de São Gonçalo, ali no Rodo de São Gonçalo. Tem área plantada ali? De laranja, de trigo, tem? Não. Não. Então, as áreas agrícolas das cidades hoje, elas são afastadas, são nas áreas rurais. Ali no centro do Rodo de São Gonçalo, são áreas urbanas, certo? Uhum. Mas isso tudo aqui a gente tem a composição das cidades ainda. Praças, casas, igrejas, prédios, a prefeitura é um prédio público, a Câmara, né? Então, continuamos a ter essas características nas cidades-estado. Então, quando a gente falar daqui para frente, falar de polis ou cidade-estado, o que vocês vão lembrar? De uma cidade que era, no caso desse período antigo, diferente uma da outra, né? Poderia ser com várias características diferentes, tá? Tem gente que está com o microfonezinho ligado, está dando volta com a minha fala. Isso, obrigado. Tá? Então, toda vez que a gente falar mais à frente, ninguém vai falar assim, professora, o que é polis? Professora, o que é cidade-estado? Certo? Todo mundo entendeu o que é poli ou cidade-estado? Sim. Né? Uma cidade composta de vários itens. Beleza. Então, vamos lá. Olha aqui o desenho que eu coloquei para vocês, bem legal, sobre uma cidade-estado, ou uma polis. Vocês observam, aqui era o templo, né? No caso aqui, da cidade, aqui no caso, onde era a morada dos deuses, né? Na parte mais alta, e a gente tem em volta, olha o que tem na cidade, o que tem em volta da cidade. O que é? Muros Muros, né? Por que eles muravam as cidades nesse período antigo? para poder se proteger de ataque. Isso, exatamente. Então, para se proteger, porque só tem uma entrada e uma saída. Então, todo mundo ali seria, vamos dizer, fiscalizado. Imagina quem mora lá no cantinho. Ó, né? Aqui, ó, nós podemos perceber um pequeno povoado sem muro. Aqui também à esquerda outro. Essa aqui já é o porto, né, onde são descarregadas mercadorias. Então tem um movimento de um pequeno comércio e aqui outra areazinha povoada. E essas areazinhas aqui, em verde claro e verde escuro, são áreas agrícolas, aonde são plantados os alimentos, ó, viu? Em volta. Aqui chega a ser um pouquinho, quase que a gente pode dizer misturado. A cidade, mesmo assim, a cidade está separada da parte que está sendo plantada, né? Aqui na cidade não tem plantação nenhuma, ó, né? A plantação está fora da cidade, igual hoje. Hoje a gente tem as áreas cultivadas fora da cidade urbana, não é verdade? Sim. Né? Sim. Ó, olha os barquinhos, né, de Grécia Antiga, o estilo dos barquinhos. Esse aqui tem até os remos, né, não tinha motor. O motor eram os braços das pessoas que faziam remar, ou quando tinha vento, era içada a vela para o vento empurrar, né? Então, eu acho esse desenho aqui bem legal para a gente ter a noção do que era uma polis. Era um mar muito grande, né? Oi? Ah, sim. Sim. Bem grande. Mais à frente, eu separei umas imagens dessas duas cidades, Esparta e Atenas, que nós vamos falar mais à frente,
eu sempre fui falando e fui colocando algumas imagens, tem uma que tem de uns barcos bem legais para vocês verem. Então, tudo bem. Aqui a gente reforçou o entendimento de polis. Bom, aí chegamos à forma de governo. Ainda estamos na página 280, tá? Ainda estamos na página 280. Então, vamos ver aí, embaixo tem um quadrinho no livro de vocês, formas de governo. Aí eu coloquei mais ou menos aqui para nós trabalharmos aqui. Aí vocês têm no livro e eu coloquei aqui também. Olha, monarquia. Toda vez que nós nos depararmos com a palavra monarquia, nós vamos ter certeza de que é um reino, onde tem um rei que governa, né? Alguém sabe me dizer se a gente ainda tem algum país que tem rei ou rainha? Eu acho que a Inglaterra Está em Inglaterra é um único, tio. Isso, não, só a Inglaterra não é o único, a gente tem vários, tem mais de 10. É porque sempre é noticiado mais sobre a rainha Elizabeth da Inglaterra, né? Ela é mais falada, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tem assim a Espanha, Mônaco, o Vaticano, onde são terras da Igreja, ela é administrada também. No caso aí o rei, né? Que seria o grande governante da área do Vaticano ali, que é um membro da Igreja. A gente tem a Arábia Saudita, Reino Unido, né, que nós falamos. A Arábia Saudita tem rei. Tem os sheiks são reis, né? Cara, tô aqui na Copa do Mundo, o cara, quando tava narrando, falou: o rei da Arábia Saudita tá vendo o jogo contra a Rússia. Isso. Então, os Emirados O Árabes. Egito também tem, tio? Oi? O Fala, Júlio. Egito ainda tem? O Reino Unido? Não, o Egito. Ah, não, o Egito não. O Egito não tem mais rei, não. Tá? Então, o Japão também tem um rei, né? Então, existem vários países que são reinos. É uma monarquia, né? Nós temos, aqui no Brasil, não temos rei. A gente tem relativo no caso aí, o rei de Portugal, né? A família imperial que morou muito tempo aqui no Rio, em Petrópolis, né? Aí tem umas áreas lá que pertencem aos descendentes de Dom Pedro II, né? Mas não tem governante rei, tá? Foi só para a gente ter essa ideia, né? Porque da Inglaterra a gente sempre fala, porque a gente vê mais sendo comentada na televisão, né? Ok. Então, ó, monarquia, o rei comandava sozinho, com o auxílio dos anciãos à sociedade. Nesse período antigo, lá de Grécia, alguém sabe o que seria anciãos? Trabalhadores? Eu sei, mas esqueci. É que ajudava o rei? Eu não, tia, não faço nem ideia. Olha só. Mais velho, tia. Isso, os anciãos eram as pessoas que tinham já mais experiência. Às vezes, um rei, ele era, vamos dizer assim, um rei novo, não tinha muita experiência, e aí tinha um grupo de pessoas que dava explicações, orientava ele, né, para poder eles terem, vamos dizer, para ele, no caso, né, ter a ideia de como era comandar, né, um reino grande. Então, tinha aí, nesse período antigo da monarquia, tinha o rei, mas ele era auxiliado por um grupo de pessoas mais velhas, né? Pessoas que tinham experiências na sociedade. Ó, essas são as formas de governo das polis, das cidades,
né? Numa cidade poderia ser monarquia, mas na outra cidade poderia ser uma oligarquia. Vamos ver. Deixa eu ver, Richard, pode ler para mim aqui o que é uma oligarquia? Deixa eu ler, tia. Calma, vamos lá. Vai, Richard. Ana, você tinha pedido para Richard? Vai lá. Governo de poucos, comandado por grandes proprietários de terras e famílias ricas. Isso. Então, nós temos aí oligarquia, governo de poucos. Ó, o que que a gente entende? É um só governando? Quando a gente vê, Não, é por família. então tem mais pessoas, ó. Então, governo de poucos, comandado por grandes proprietários de terras e famílias ricas. Então, gente, imagina um governo que tem duas, três pessoas no governo, no comando daquela cidade. Seria um pouco complicado, já pensou? Um queria fazer uma coisa e o outro não concordasse? Isso muitas vezes ocasionava um problemão, né? Porque essa oligarquia era só podia ter esses governantes nesse sistema de governo se as pessoas fossem ricas, se as pessoas tivessem. Porque nesse período antigo, gente, a riqueza não é muito dinheiro, a riqueza é a terra. Quanto mais terras você tivesse, mais rico e poderoso você seria. Tá? Então, quando nós falarmos assim, pessoas ricas, são pessoas que tinham muitas terras. Nesse período aí não tinha dinheiro para ninguém acumular dinheiro, né? Então não tinha como você ficar rico juntando dinheiro, porque não tinha moedas para todo mundo. Muitas vezes o comércio era feito através de quê? De troca de produtos. Né? Eu tenho trigo, você tem milho, vamos trocar. Né? Então, a riqueza era determinada pelo tamanho da sua terra. Se tivesse uma terra pequena, você não era uma pessoa rica. Tá? Ok aí? Ok. Tá, então vamos lá. Então, a oligarquia é um governo de poucos, que, lógico, está envolvido pessoas ricas. Vamos ver, então, aqui. Vai, Nathalie, lê tirania. O que é um governo com a forma tirania, tirano? Vamos lá. Cadê Nathalie? Tia, ela tá assim, na outra aula ela tava errando tudo, agora não fala nada. Então tá, deixa eu ver. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver, então. Kailane, pode ler para mim? Ela não acertava nenhuma pergunta de. Qual é maior, 0 ou 2? Ela falou que 0 é maior que 2. Olha só, esquece esses detalhes. Vamos lá. Richard, vai lá, continua para mim. Tirania. Só uma pessoa governa após tomar o poder à força. E o que vocês entenderam disso aqui? Só uma pessoa governa após tomar o poder à força. O que seria isso? Ele lutou contra a pessoa para conseguir o poder. Isso. Vamos supor que Richard está no comando de uma cidade, está governando, né? É o cara. Aí o que eu vou fazer? Eu quero assumir o poder dele. Eu vou lá, tiro ele, mando prender ele, mando dar fim nele e assumo o lugar dele, ponto. Não tem, o pessoal não quer isso. Não tem não querer, depois que eu assumi, acabou. Então, tirania é uma coisa assim, tomada na marra, né? Na força. Nossa, deve ser um governo terrível, né? Vamos dizer, gente, talvez vocês já tenham ouvido falar de Adolf Hitler, né? Ele tem um governo quase que a gente pode colocar aí tirano. Era o que ele falava que tinha que ser determinado e ponto. Todo mundo tinha que seguir, né? Na Alemanha. Fala, Richard. Tia, Pode falar.
É que a tela tinha bugado pra mim. Ah, tá. Eu vi Tá? um filme sobre isso. Então, ó, tirania é quando uma pessoa só toma o poder do outro e vai governar. Ah, mas esse aqui todo mundo conhece essa palavra. Hein? Democracia. Né? Eu não conheço. Então, vamos lá. Vamos entender que essa palavra, ela vai surgir, peraí, desliga um pouquinho o seu aí. Ela vai surgir numa dessas cidades-estado, Atenas, né? Nós vamos conhecer mais Atenas e vamos conhecer mais Esparta, mas ela, o que ela vai ter de diferente? Vai ser uma democracia já nesse período antigo, só que não é exatamente igual à democracia que a gente tem hoje. Vamos dizer que foi o início do sistema de democracia. Quem sabe me dizer o que entende hoje? Por exemplo, a gente fala, o Brasil tem um regime político, democracia. O que a gente entende disso? Quem poderia me falar sobre isso? O que é democracia? Alguma coisinha que você imagina que já ouviu. Poder do povo? O poder do povo. Nós temos o poder quando fazemos o quê? Quando nós elegemos para cargos públicos vários governantes, não é verdade? O presidente da República está lá, né? Porque foi eleito pela população. A população escolheu ele. Então, foi o mais votado, foi ele, né? Gente, acaba 11h10 a aula. São 2 aulas. Oi, Mariana. Desculpa interromper, é por causa que agora eu volto, Nathalie, ela estava pedindo para avisar para você que a internet dela caiu, ela não sabe se vai conseguir voltar para a aula. Tá bom, obrigado. Ô, tia, o seu áudio tá muito bugado para mim. Não, mas acredito que esteja normal. É porque ele tá parando, depois falando. Parando, depois falando. E aí, Richard, você está me ouvindo bem? Sim. Mariana, está me ouvindo bem? Tá mais ou menos, só que às vezes... Tia, eu tô te ouvindo bem. Davi, Tá. sai e entra. Deve ser a internet, Davi. Tá? O horário foi mudado, já iniciou o horário diferente semana passada. Olha, o pessoal está desligado aí em tudo que acontece. Se liga, pessoal, se liga. Oi. Bom, então, a democracia, né? Nós temos um regime onde as pessoas participam, né? Escolhendo os determinados governantes para determinados cargos, né? Prefeito, vereadores, deputado, senador. Hoje nós fazemos isso. Nesse período antigo, a democracia ela é um pouquinho diferente. Eu botei várias imagens, nós vamos ver isso aí mais à frente. Mas agora, né? Gostaria, Mariana, você pode ler para mim democracia? Claro, tia. Então, lê. Eu só deitar aqui a tela para ficar melhor para eu ver. Vamos lá. Democracia. Poder, entre aspas, poder do povo. Governo onde os cidadãos debatiam e Decidiam livremente as questões da cidade. Observação. Estavam fora da democracia as mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos. Parou. Peraí. Cidadão. Peraí, um minutinho. Antes da gente prosseguir. A gente tem que ler e tem que ir passando e entendendo. Então, vamos lá. Democracia, Mariana leu para a gente, que é o quê? Governo, onde os cidadãos debatiam, né? Eles questionavam sobre as questões da cidade. Olha só. Então, nesse início
de democracia, as pessoas falavam sobre a cidade. Olha, está precisando fazer. Vamos dar um exemplo, né? Está precisando fazer uma ponte num determinado lugar ali. O que vocês acham que seria bom? Quanto é que isso vai gastar? Então, esse sistema democrático antigo, ele questionava as necessidades da população. Mas não é que a população toda participasse disso, não, gente. Tá? Então, nesse sistema antigo, democrático, as pessoas questionavam, mas a população não tinham todos direito de participar, como hoje. Hoje, né, a democracia, todos têm o seu direito, independente de religião, de cor, né? A partir dos 16 anos, né, você já pode participar dessa escolha, dessa votação, né? Não é obrigatório, não é obrigatório a partir dos 16. Você vai lá na zona eleitoral, tira o seu título, se quiser. É obrigatório a partir dos 18 anos. Aí tem que tirar, né? Com 18 anos é obrigatório ter esse documento, né? Então, nós estamos aqui. Aí, Maria, então, ó, poder do povo, democracia, é uma palavra também grega e significa isso. Então, nesse período antigo, olha só que coisa, né? Hoje, infelizmente, a gente tem, dentro dos municípios, a gente tem os vereadores, né? Os vereadores deveriam, né, trabalhar para aquela população daquela cidade, né, da sua área, do seu bairro, que elegeu ele, né? Olha a conversinha aí, Richard, depois não vai entender. Então, deveria, né? Infelizmente, eles só aparecem quando vão querer que você o ajude com o seu voto. Depois, eles não estão nem aí, né? Que coisa triste a gente falar disso, né? Mas nesse período antigo, se tentava resolver alguns problemas das cidades. Era menos pior, né? Nessa situação em relação ao que estamos vivendo hoje. Aí, Mariana prosseguiu aqui na observação. Olha esta observação, gente. Estavam fora da democracia as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Esses não eram considerados cidadãos. Mulheres não participavam de nada na Grécia. Os estrangeiros eram aquelas pessoas que tinham vindo de outra região para a Grécia. Quando a gente recebe muitos turistas aqui no Brasil, a gente chama eles de estrangeiros, né? Porque ele é estranho à nossa cultura. Por isso ele é estrangeiro. Sabiam disso? Não, eu sempre chamei de gringo. Ah, então. Então, são estrangeiros. Por quê? Eles são estranhos da nossa cultura. Por isso, estrangeiro. E nesse período de Grécia Antiga também havia isso. Pessoas que vinham de outras regiões para a região da Grécia. Eram considerados estrangeiros. Eles também não tinham direito de participar de nada. Nem as mulheres. E nós vamos ver aí que as mulheres não participavam de muita coisa na sociedade grega, né? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Agora, aí finalizou a frase, não eram considerados cidadãos. Cidadãos. Olha quem eram cidadãos. Gente, ó, plural de cidadão, cidadãos. Não tem o E aqui, né? Cidadões, não, tá, gente? Só para lembrar, cidadãos. Acrescenta só o S. E quem era cidadão nesse período de Grécia Antiga?
homens que tinham direito de propor e aprovar leis. Todos aqueles que tivessem condição de opinar sobre rumos da cidade. Sobre os rumos da cidade. Então, eram as pessoas que podiam participar da política. Então, quem era estrangeiro, quem veio de fora para a Grécia, não podia. Escravo, muito menos. Escravo era escravo. E as mulheres também não podiam participar de nada. Nada. Nem de Jogos Olímpicos, gente. Nem de assistir. Nem de participar. Nem de assistir. Dá licença, professora. Oi. É Nathalie que entrou novamente. Às vezes... Dá licença, professora. Fala, Então, Nathalie. eu sou a Nathalie, eu tô com o celular da minha mãe. Tá A gente bom, sabe. tá bom. Desculpa, a minha internet caiu. Não tem Aí problema, eu, não. como eu Né? já entrar, eu entrei por... Tá. Às vezes vocês vejam, quando estão no celular, procura ver um local dentro de casa que, às vezes, a internet pega melhor. Né? Às vezes, aonde está próximo do roteador, ele pega melhor. Se você, às vezes, vai para longe, pega, não fica muito bem, o sinal não entra bem. Tem esses Onde você detalhes. parou, professora? Olha, Nathalie, a gente está falando, vou voltar aqui, falando da democracia ainda, né? Estamos falando que é o poder do povo, né? O governo dos cidadãos que iam tentar resolver os problemas da cidade. Só que essa democracia antiga aí na Grécia, ela não era para todo mundo. Ó, as mulheres não podiam participar de nada. Os estrangeiros eram pessoas que vinham de fora para a Grécia, e as mulheres, e os escravos, desculpa, e os escravos também, esses não eram considerados cidadãos. Cidadão era aquele nascido ali dentro da Grécia, ou de famílias ricas que tivessem muitas terras. Aqui, ó, Nathalie, cidadãos, homens que tinham direito de propor e aprovar leis. E geralmente eram aqueles que tinham muitas terras, eram as pessoas ricas. Então, né, para a gente fechar essa informação, vou ficar parada aqui vendo a conversinha do povo. Aproveita para quando eu estou lá com o slide para conversar. Aí depois dá ruim no resultado, né? Aí é uma coisa. Falando nisso, gente, deixa eu dar só uma paradinha aqui. Caio não está aí hoje, né? Caio não me mostrou o trabalho semana passada, né? Ele não tá, tia, ele não tá. Pois é, e foi dado recado nas aulas semana passada que eu pedi para a Beth, Lorena, todo mundo dar recado para essas pessoas que não têm nem o trabalho do Vaso Marajoara e nem o trabalho que nós fizemos em aula do número Maia, né? Tia. Então, só um instantinho, esses dois trabalhinhos, eu peguei, cada um valia 1 ponto, eu somei a nota da prova. Aproveitando que eu estou falando disso, fazer logo o comentário. A prova, vocês vão receber a prova com a nota da prova. Mas quem fez esses trabalhos, o da numeração Maia, nós fizemos durante a aula, né? Anotei todo mundo que me mostrou. E do trabalho do Vaso Marajoara, né? Então, você, por exemplo, quem tirou 6 na prova, tem os 2 trabalhinhos, na média, vai ficar com 8. Então, Ô, tia. Oi. Você sabe dizer se amanhã eles vão entregar a prova? Eu não sei qual é o dia que vai ser marcado, tá? Eu vou levar a prova, eu vou levar as provas
ainda essa semana, né? No caso, era para ter entregue hoje, mas eu fiquei esperando hoje, eu pedi a Beth coordenadora, para me aguardar, porque só um instantinho, Nath, eu estava esperando algumas pessoas me mostrar trabalho, e não me mostraram, não estão aí. Ô, Hoje é outro dia. Oi. Você sabe dizer se todo mundo se tem. Se eu tirei nota baixa? Olha, gente, algumas pessoas na prova tiraram uma nota não muito boa. Aí, o que eu fiz? Tinha ponto de trabalho, eu somei e a nota ficou boa, né? Presta atenção. Agora que meu avô falou com você. Aí tem umas pessoas que não têm trabalho. Essas pessoas que não têm trabalho, as notas não estavam tão boas. Por isso eu esperei até hoje. Aí as pessoas não entraram, não apresentaram trabalho. Eu vou fechar a nota do jeito que está. Né? Os demais, não. Os demais, todo mundo. Eu preciso fazer, tia? Não, gente, vocês já fizeram. Lembram? A pintura do Eu vaso não fiz, Marajoara. O vaso Marajoara, não. Quem é que está falando? Ana Clara. Ana Clara. Sim. Então, mas aí você tirou uma nota azul. Não fez tanto. Se tivesse feito um dos trabalhos, estaria melhor. Mas tirou nota azul. Então. Você sabe que nota? Eu sei, mas não vou dizer nota de ninguém. Tia, eu tirei nota vermelha? Olha só. Então, vamos deixar esses detalhezinhos aí. Então, o que eu vou colocar? Eu não vou dizer nota para vocês. Vocês vão receber o boletim com a nota. Se você teve trabalho, a sua nota vai vir no boletim já a soma da prova com os pontos do trabalho. Na prova, você só vai receber a prova. Ou, de repente, né, eu até coloco lá quem tinha a nota da prova, quem tinha trabalho, eu acrescentei. Eu acho que vou fazer isso para vocês ficar melhor. Então, na prova, eu coloquei a nota da prova e vou colocar os pontinhos que você teve e o total que você ficou, para vocês ficarem mais tranquilos até receber o boletim, tá? Mas aí, essas pessoas que eu esperei até hoje, ó, né? Infelizmente, não apareceram, vão ficar com a nota que tiraram. Não posso fazer nada. Dei uma chance, esperei. Né? Eu preciso fazer o vaso? Não, gente. Quem já fez os trabalhos, que já passou. Esse que está mostrando aí o quê? A lenda? Que, tia? Quem está mostrando aí? Eu, Davi. Ah, Davi. Peraí, Davi. Você não tinha mostrado semana passada, não? Não, esse é o de... Não, esse é o que você mandou... Da fábula. Apresentar hoje. Ah, tá. Para aí. Peraí, Davi, bota o desenho bem no meio. Aí, Davi, para aí. Fica paradinho. Isso. Desenho da fábula. Deixa eu anotar aqui. Ô, professora, eu mostrei semana passada. Tá? Quem já me mostrou, tá tranquilo. Tá tudo anotadinho aqui no meu caderno. Então, Davi me mostrou, certo? Então, hoje me mostraram Kailane, Josias, Giovana, Pedro e Davi. Muito bom, Davi. Valeu. A sua foi sobre o quê? Do Leão e o Ratinho? Ah, sim. Muito boa essa também. É porque a gente não tem muito tempo. Se a gente estivesse nas aulas, né, frequentes na escola, né, cada um ia fazer a sua apresentação. A gente iria fazer até mais coisas com as fábulas, né? Mas a gente vai chegando devagarzinho. Para mim. A gente... Ó. Deixa. Eita! Tá? Então, olha só. Então, sobre isso. Aí essas pessoas não estão presentes hoje, né? Quem precisava me mostrar trabalho era Caio, era Gustavo, Maria Fernanda e Miguel. Esses 4 precisavam me mostrar trabalho. E não estão presentes, né?
Vou fazer o quê? Né? A gente quer ajudar, mas as pessoas não querem ser ajudadas. Vamos lá, Pois gente. é, verdade. Vamos lá. Voltando ao nosso conteúdo. Então, cidadãos eram aquelas pessoas que tinham direito de participar da política. Por exemplo, se você nascesse em uma dessas cidades que vocês marcaram aí, de alguma cidade, de Atenas, de Esparta, Corintos, Mileto, você era um cidadão grego. Beleza. Você era considerado cidadão. Você tinha terras. Beleza. Você pode participar da política. Né? Era isso que a gente precisava ter a noção. Gente, olha só, essas formas de governo, quem era cidadão deu para entender, né, os tipos, né, de formas de governos, deu para entender. Não quero que ninguém decore nada, tá? Eu não preciso que você decore o que é cada um. Eu só preciso saber se vocês entenderam como é que funcionava cada tipo de governo desse. Isso ficou entendido? Sim. Sim, gente. E só uma pessoa que disse? Sim. Sim. Oh, sim. Tá bom. Então, o que eu quero? É que vocês tenham a noção de que monarquia, o rei comanda com auxílio de anciãos, de pessoas mais velhas. Oligarquia é um grupo de pessoas no governo. Nesse caso aqui, que tivesse terras. Tirania é o poder com a força. A pessoa toma o poder na força, assume o governo sem ninguém ter escolhido ele ou convidado ele. E democracia é um poder do povo, mas ainda, nesse período antigo, não era para todos, né? Ó, nós vimos que as mulheres, estrangeiros e escravos estariam fora. Tudo bem? Certo? Sim. Sim, sim. Então vamos lá. Ó, olha, agora nós chegamos para conhecer. Agora nós vamos para a página 281. Olha que imagem. Alguém tem uma noção? Eu botei essa imagem, alguém sabe alguma É tipo coisa? os soldados, né, tia? Isso. Babilônia, o rei está voltando. Varena, né? Isso aí não. Olha só, depois que nós trabalharmos Esparta e Atenas, a gente vai cantar, tá? Eu vou colocar uma música, uma paródia para a gente cantar. E vamos guardar informações do que a gente está falando aí, tá? Só depois que nós trabalharmos Esparta e Atenas. Aí, para a gente primeiro conhecer, para depois, né, a gente cantar. Quando a gente cantar, a gente já saber o que significa as palavras que estão lá. Então, eu coloquei logo de início. Alguém já viu alguma coisa relacionada com isso? Com essa imagem assim? Já. Não. Exército de Jesus Cristo. Jesus Cristo? Lembra um pouco, né, os soldados na época, porque no caso Jesus Cristo nasce no período do Império Romano. Nós vamos falar de Roma mais à frente, depois que a gente acaba a Grécia. Aí nós vamos falar disso. Então lembra um pouco os soldados romanos também, né? Então a gente tem aqui um grande escudo, né? Uma lança, né? Esses aqui têm não parece não, mas eles têm como é? Vamos dizer, como se fosse um colete, né? Um colete de... Um peitoral, tia. Um peitoral de metal também, aonde tem a capa dele aqui, ó, é presa lá em cima, né? Então, o grande comandante do exército.
Se a gente está falando aqui de... Tia, Oi? os 300 de Esparta. Isso, esse filme é um espetáculo. Eu não me canso de ver, toda vez que passa. Eu vou ver, qual é o nome? Ó, Qual é 300, o nome do filme? o nome do filme é 300. Quando você pode procurar no YouTube depois para ver até um pedacinho. É muito bom. Vai mostrar exatamente como é Esparta. Mas vamos conhecer primeiro, quem não viu o filme ainda, depois, vamos ter as informações para depois ver. Porque aí, quando você tem o conhecimento, que você vê o filme, você observa aquilo que nós estudamos. Por isso que é legal primeiro conhecer. Então, vamos lá. Então, logo de cara, coloquei essa imagem, porque ela mostra um exército, um comandante do exército, armas, né? Porque Esparta ela vai estar voltada o tempo inteiro exatamente para isso. Mas vamos conhecer. Bom, olha só, coloquei aqui principais características de Esparta. Então vamos lá. Uma das principais características é a polis grega de Esparta, né? Quer dizer, ela é uma cidade. Olha a polis de novo aqui, nós já sabemos que é cidade. Uma das características é ser uma grande cidade. Lá, quando nós falamos dos povos, deixa eu ver. Olha aqui, nesse slide que nós já vimos. Olha o nome dos povos. Quem lê aí para mim? Vai lá, Richard. Eu. Tia, é para ler o texto todo? Não, aqui, ó. Só o nome dos povos. Indo-europeus, aqueus e micenos. Olha só, tá faltando aqui, ó. Jônios, eólios, dórios e aqueus. No livro de vocês, eles não citam os dórios, mas tem os dórios também. Então, esses 4 povos é que vão chegar nessa região, né? Um dos primeiros são os aqueus. Nós falamos dele, que chegaram a criar essa cidade de Micena e depois vieram para a ilha de Creta, né? Foi só para lembrar. Então, vamos lá. Voltando aqui, ó. Em Esparta, quem chegou na... Vamos conhecer aqui, vamos olhar no mapa. Ó, olha Esparta onde é localizada. Bem aqui nessa parte sul. Aqui nós vamos ter Atenas. Achei esse mapa bem esclarecedor, para a gente precisa conhecer um pouquinho como é que estava organizado. Então, a cidade de Atenas, nessa pontinha aqui, mais acima, e Esparta aqui embaixo. Como nós vamos falar mais de Esparta, achei esse mapa bem apropriado. Ó, ela foi fundada pelos dórios, o povo. Aqueus chegaram, fundaram a cidade de Micenas e dominaram a ilha de Creta, certo? E aí, os dórios chegam e vai criar a cidade de Esparta. Cada povo chega numa região e cria uma nova cidade, né? Aonde é que é essa localização? Península do Peloponeso, é o nome dessa região. Já falei para vocês o que significa península. Vamos ver quem vai me dizer o que é península. Já falamos nas outras aulas. É um estado? Não, é uma região, mas o que ela, em relação ao território, ela é o quê? Eu disse, dei até um exemplo de relação ao corpo. Dei exemplo que os braços eram uma península. Aqui era o território. Uma ilha? Oi? É uma ilha? Não, meu braço não está separado de mim, o meu braço está enganchado aqui no meu tronco. Meus braços, as mãos estão aonde? No meio, no início, no final, na ponta, aonde? Minha mão. No meu braço. Minha mão não está na ponta do meu braço, gente?
Sim. Olha aí, gente! Olha isso! As minhas mãos estão na ponta dos meus braços. Os meus pés estão na ponta das minhas pernas. Essas pontas, na área de territorial, ela é chamada ponta. Começa com P. Península começa com P. É uma península. Vamos dizer que eu seria o território grego, né, a área grega, mas os meus braços seriam a península. Os meus braços e os meus pés seriam a península, a ponta do território. Professora, Oi. quando as pessoas digitam no chat, fica me atrapalhando, no caso fica em cima da tela. Olha só, eu parei porque eu estou vendo que tem gente conversando, né? Aí a gente para. Pra mim já tá 82 mensagens. Né? Aí vai fazer o quê? A pessoa quer conversar na hora que a gente está trabalhando. Aí o que vai acontecer? 60 mensagens, professora, 60. Aí o que acontece? Na hora que tiver avaliação, vai tirar nota ruim, porque não sabe nem procurar onde está no livro. Esse é o problema. Bom, olha só. Voltando. Península, isso aqui não é uma ponta onde está Esparta? Vê se não parece que fosse uma mão. Sim. Né? Parece uma mão. Aqui, aí, professora, isso não é uma ilha? Não, ó, ela está presa aqui, ó. Ela não é uma ilha, é uma ponta do continente. Atenas está na ponta dessa outra parte aqui. Atenas está na Península Ática. Esparta está na Península do Peloponeso. Tá, gente? Isso são daquelas informações que a gente tem que colocar, ó, aqui naquele baúzinho, né? A gente tem que abrir e deixar essa informação armazenada lá. Península é uma ponta do continente, tá? Então, precisa. Pense, guarda lá na caixinha da informação. Península é a ponta do continente. Se quiser, pode até anotar no caderno, no livro aqui, ó, para não esquecer, em qualquer parte aqui, ó. Península é a ponta do continente. Seria bom anotar, né? Para não esquecer. Ok? Vamos lá, escreva aí, ó, em qualquer partezinha do livro. Península é a ponta do continente. 280 ou 281? Pode ser na 281. Ok. Península é a ponta... Tia, Oi. hoje ela vai ter que horas? Até 11h10. Tá bom, Gente, o beleza. pessoal, o horário mudou, agora vai ficar assim até o final. 11h10 ou 11h20. É 11h10, não é? 11h10. Segunda e terça, 11h10, quarta, 10h20, quinta e sexta, meio-dia. Ô, tia, Oi. Península é a ponta da ilha ou a ponta do quê? Então, ponta, estou até escrevendo aqui, ó, ponta do continente. Aí, botei no chat, ó, península é a ponta do continente. Anotem isso aí na página 288. Mas está anotado aí, é para só você não esquecer. Professora, Oi. na minha chat está mais 99 mensagens. E fica horrível para prestar atenção. Eu sei, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Tá aqui, ó. Na horário de 10h30 eu coloquei, península é a ponta do continente. O chat é uma coisa de montar o chat. Só para coisa de... Só podia falar para coisa de escola. É, Sim. Mariana.
Eu também acho, mas enfim, né? Tem gente que não acha e a gente vai levando. Vai ter Mari, eu já copiei já lá, ó. certo. Copiou o quê? Copiou o que eu coloquei lá, a península é a ponta do continente. Eu copiei já o teu. Então tá, beleza. Então vamos seguir. Então, agora vocês não podem esquecer, além de ter escrito no livro, vocês vão deixar lá dentro do baúzinho da cabeça, tá? Península é a ponta do continente. Península é a ponta do continente. Então, Esparta está localizada na ponta do continente, chamada Peloponeso, tá? Não vou ficar nem falando de Atenas agora, não. A gente só vai ficar voltada aqui para Esparta. Então, entenderam agora o que é península? Sim, é a ponta do continente. Isso, muito bem. Então, Continente. isso. Então, Esparta está localizada nessa península, chamada Peloponeso. A economia é o que se produz na região de Esparta, agricultura. Eles cultivavam os produtos para se alimentar, né? Claro. Se não cultiva, não tinha armazém, não tinha produto industrializado, a alimentação era apenas o que vinha da agricultura, do que plantava, tá? Forma de governo. Como é que era o governo? Nós já vimos, né? Olha, nós acabamos de ver, ó, monarquia, oligarquia, tirania, democracia. Agora a gente está vendo uma outra forma de governo. Olha aqui, lê para mim. Essa Quem aqui. lê, tia? Vai. Educação? Não, forma de governo. Diarquia. Governo é exercido por 2 soberanos. Isso. Então, ó, de dois, diarquia. Então, é um poder que de 2 pessoas. Essa é diferente daquele poder que nós vimos da oligarquia, que era um grupo de pessoas ricas, donas de terra, tá? Aqui são 2 pessoas. Só, acabou. Tipo, eu e Mariana governamos Grécia, governamos Esparta, nós 2, ponto, acabou. Não tem mais ninguém para falar nada. São nós 2 que governamos a cidade. Beleza? Então tá, vamos lá. E educação? Formar bons soldados. Isso. Por isso, ó, que eu coloquei essa imagem, que eu achei até muito bonita a imagem, né? Por isso que eu coloquei dessa forma. Porque, gente, a educação em Esparta, ela é voltada para aprender a ler, aprender a escrever, fazer contas, mas ela não é voltada para você estudar até quando você for adulto, nem nada, não. Depois que você aprendesse o principal, você, menino, os homens, esses estariam sendo trabalhados para ser soldado. Para isso. Olha, vocês vão ver algumas coisas agora, gente. Vamos dizer assim, é um pouco chocante, mas vamos pensar que eles agiam dessa forma lá nesse período que nós estamos trabalhando antes de Cristo, tá? Então, era a maneira deles. Professora, mas que crueldade. Mas vamos analisar como eles pensavam, tá? A gente precisa voltar e pensar que a gente estivesse lá em Esparta. Então, o que eu estou colocando? Então, aqui nós vimos algumas principais características, né? Então, falando de educação, né? Na educação, o que nós vamos ter aqui? Ué? Aí temos, depois disso aqui, como é que estava dividida a sociedade espartana? Tem aí no livro de vocês também.
Na página 281. Aqui ficou melhor para vocês entenderem. Olha só, tem, né, a pirâmide da sociedade, né? Geralmente a gente representa uma sociedade de forma de pirâmide. Ah, poderia ser um círculo? Sim. Poderia ser um quadrado? Sim. Mas a pirâmide já ficou assim, o pessoal ficou mais acostumado a fazer pirâmide. Então, vamos ver. Esparciatas, 5% da população. Então, vamos ver. Mariana, lê para mim quem era esses 5%. Lê aqui do lado para mim. Tia, Oi, o que aconteceu com Mariana? Esparta era os melhores, né? Os melhores, depende. Mariana, Oi. lê para mim aqui do lado, Mariana, quem eram os esparciados aqui nesse retângulo? 5%? É, aqui. Espartanos, ricos, donos de terras e escravos, controlavam o político e o exército de Esparta. Isso. Olha só a quantidade de pessoas. Eram muitos ou poucos? Poucos. Poucos, né? 5% só da população da cidade de Esparta eram ricos, donos de terra, de escravo, e esses, nós já vimos lá, né? Também tinham o poder político e o poder do exército. Então tá, vamos ver. Davi, você pode ler para mim periecos. Quem eram esses periecos? Né? Homens livres, comerciantes e artesãos. Não eram considerados cidadãos e não possuíam direitos em Esparta. Ó, 10%, um pouquinho o dobro desses esparciados. Então, periecos, né? Homens livres, comerciantes, tinha algum negócio, mas não era proprietário de terras grandes, não tinham essas terras. Então, esses não tinham direitos de participar da política. Eles não eram... Olha que absurdo, gente. Eles não eram considerados cidadãos. Né? Eles não eram seres livres, comerciantes, artesãos, aqueles que faziam muito trabalho em tecido, além de calçados, artesanato em joias de ouro, prata, isso também era muito encomendado, né, por esses esparciatas encomendavam muito isso aos periecos, né, aos comerciantes. Então, gente, olha isso, né? Então, eles não eram considerados cidadãos. Eles viviam em Esparta, mas eles não tinham direito nenhum político. Né? Agora, nós vamos ter ilotas. Os nomes são meio diferentes, mas dá para a gente seguir. Vamos ver. Tia, posso ler esse? Quem pediu? Ana Clara. Ana Clara, pode, Ana Clara. Vai, lê ilotas. Escravos pertencentes ao Estado espartano trabalhavam no campo para sustentar a elite espartana. Isso. Escravos que pertenciam ao Estado. Estado, né? Era a área comandada por quem estava no poder. Né? E aí a gente percebe, trabalhava na agricultura, e eles é que sustentavam, esses aqui. Esses esparciatas não eram pessoas que tinham muitas terras, que podiam assumir o poder, participar da política. Quem trabalhava naquelas terras grandes? Os ilotas. Eles eram escravos. Olha, 85%, gente, da população eram escravas. Né? Muita coisa, né? Tem aí, os 3 são mencionados aí no livro de vocês, né? Só que dessa forma aqui, eu acho bem mais fácil para entender, tá bem mais prático essas porcentagens, né?
Aqui, pelo menos, tiveram uma ideia sobre como estava a população. Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí? Tudo bem? Não precisa ninguém se preocupar. Tá tudo bem. Olha só, não precisa ninguém se preocupar que ninguém tem que guardar isso aqui. Como eu falei, ninguém vai decorar isso aqui. Só estamos entendendo como era a cidade de Esparta. Como é que era a sociedade? Como é que ela estava dividida? Em 3 partes, sendo a maior parte escravos. Só isso, né? A gente está conhecendo como era essa cidade. Agora vem algumas curiosidades. A educação espartana, né? A gente vai ter aí algumas coisinhas que vocês vão ficar um pouco intrigados com isso. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Nata, Davi, acho que tem uma voz mais alta, o microfone dele está melhor. Davi, você pode ler para mim aqui? Gente, olha só, vamos acompanhar essa leitura devagar, para no final, eu quero ver o que vocês entenderam para me dizer. Davi? Cadê o Davi? Ele tava com o microfone ligado. Davi, pode seguir. Tia, eu posso ler? Pode, vai. Já ao nascer, a criança era minuciosamente observada por um grupo de anciões. Caso ela não apresentasse uma boa saúde ou tivesse algum problema físico, era invariavelmente lançada no cume no Monte Taygeto. Se fosse considerada saudável, ela poderia ficar com a sua mãe até os 7 anos de idade. Depois disso, passava a ficar sob a tutela do governo espartano, para assim receber todo o conhecimento necessário à sua vindoura trajetória militar. Gente, e aí? Quem não entendeu, volta e lê de novo. Eu vou esperar. Eu quero que vocês me digam o que entenderam disso aí. Que a criança, se fosse saudável, poderia ficar com a mãe até os 7 anos, mas aí ia ter que treinar para ser soldado. Sim. Do espartano. Isso. E se ela não fosse saudável? Aí já. Vamos ler? Nossa. Vai, Richard. Se ela não fosse saudável? Era lançada no cume do Monte Taygeto. Isso. E aí? Tia, o que é isso, cume do Monte Taygeto? Cume é a parte mais alta de uma região que tinha lá, chamado Monte Taygeto. Mas jogavam uns bebês para morrer? Sim. Ó. Né? Olha isso. Então, vamos analisar. Por isso que eu disse, é uma situação cruel, horrível. Davi. É alguém com microfone aí que não está bem. É Davi. Olha só. Vamos entender. Caso ela não apresentasse boa saúde ou tivesse um problema físico aparente, né? Quer dizer, ao nascer, a criança era examinada por um grupo de pessoas mais velhas, né, mais idosas, analisava a criança, né? Pegou a criança, tá olhando, aparentemente a criança tá normal. Mas a gente sabe, vamos lá, mas a gente sabe que o físico, se for alguma coisa deformação, a gente observa logo. Mas e se a criança tiver algum problema que aparenta só depois, né? Se ela tiver um problema no cérebro, se ela não enxergar, for cega, se ela não falar, se ela for surda. Quer dizer, for surda, também até dava para detectar fazendo alguns testes.
né? Mas se ela fosse cega, era mais difícil, porque o bebê, logo no início, ele não tem uma boa visão mesmo. Mas e se ela fosse com problema mental? Ela não ia ser apresentado logo no início, né? Só depois de 1 ano, 2 anos, é que iria começar a apresentar essas características, não é verdade? Verdade. Né, gente? Então, vamos lá. A criança, por exemplo, a gente tem agora, Tia, né, um grupo... Oi? é porque meu microfone estava ligado, meu microfone estava muito bugado, porque meu telefone, ele saiu. Aí eu tenho que pegar o meu headset ali no armário. Aí faz muito tempo que eu não uso e tá muito bugado. Tá. Se você tiver Foi mal problema... pelaquela hora, porque tá muito bugado meu microfone. Tá, se tiver ruim, você desliga ou escreve no chat alguma coisa, ou então, se você preferir sair e entrar, aí você vê qual é a melhor forma, tá? Mas tá melhor Agora agora. tá melhor. Tá, então não Então, precisa mais nada, não. Pode continuar. Então, o que nós estamos analisando? A história da criança. A criança tem um aspecto, né? Olhando para ela, ela está bem, ela não tem deformidade nenhuma, beleza. Mas se ela tiver um problema mental, só vai ser descoberto quando ela tiver com 1, 2, até 3 anos. Mesmo quando fosse descoberto, essa situação com a criança já maiorzinha, ela também seria eliminada. Né? Se a criança nascesse com alguma deficiência física, ela era levado pelo grupo dessas pessoas mais idosas e ela era arremessada dessa parte mais alta do Monte Taigeto, lá embaixo. Nossa, que horror, eles matavam as crianças. Por que, agora vem a minha pergunta, por que eles eliminavam as crianças que tivessem alguma deficiência? Porque eles queriam que tivesse pessoas saudáveis para poder lutar. Para poder o quê? Eles não tinham Deus. Ele não tinha Deus? Eles não tinham Deus no coração. Ah, Mariana, olha só, nesse período aí, eles tinham os deuses deles, mas a gente precisa voltar e pensar como um espartano. O Richard Josias, acho que foi Josias que falou, por que eles agiam dessa forma? Se eles voltar, olha lá, vou voltar a colocar aqui, olha só, depois disso passava a ficar, né? Se a criança fosse boa, ela ficava com a mãe criava ela até os 7 anos. Depois, ela ia para a escola era do governo, além dela aprender a ler, escrever e fazer conta, ela ia começar um treinamento de educação física, para ela se tornar o quê? Um ótimo soldado. Se uma criança deficiente tem a sua deficiência, nasceu fisicamente com alguma deformação, ela não vai estar habilitada a ir para o exército. A sua mãe vai ter que gastar mais tempo com aquela criança, né? E se ela tiver algum problema mental, a mesma coisa. Mesmo que for apresentado com 2, com 3 anos, ela também seria eliminada. Por quê? Eles eram voltados exclusivamente para o treinamento de exército, para o exército. Por isso que a criança era educada pela mãe até os 7 anos. Ninguém fez uma pergunta que eu esperava que fizesse. Vamos parar a conversinha aí. Aí não presta atenção, tá vendo? Por isso que não saiu a pergunta que eu estava esperando. Pergunta-te. A pergunta é que eu estou falando dos meninos ir para o exército. E as meninas? É exatamente isso que tá passando. Ô, tia, eu estava pensando nisso, tia. Eu perguntei para mim mesmo. Então, Será que a menina também ia? Eu achei que ela também ia para coisa, pro exército. Então, agora vamos voltar. Falamos dos meninos. Os meninos
É saudável, fica com a mãe até os 7 anos, depois ele vai para a escola, ele vai E as aprender. meninas? Ele vai aprender a ler, escrever, vai começar o treinamento dele na educação física, né? Vai passar por várias etapas até ele ingressar no exército. As meninas em Esparta, ela também ficava com a mãe, ela também era analisada. A menina nasceu, ela era analisada, ela é boa fisicamente, beleza. Ela vai ficar com a mãe até os 7 anos e depois ela vai para a escola, vai aprender a ler, escrever e vai ter um treinamento de educação física também. Ué, professora, mas as meninas vão para o exército? Não, as meninas não vão para o exército, mas elas têm que saber lutar. Por quê? Quando elas crescerem, quando os maridos, ou os pais, ou os irmãos forem para a guerra, elas ficam sozinhas já na cidade. E se nesse momento chega um grupo na cidade, elas vão saber lutar e combater quem chegar querendo tomar a cidade. Então, as mulheres, elas também tinham treinamento físico para poder saber lutar, saber se defender e para gerar filhos saudáveis. Eles acreditavam que a mulher, na verdade, gente, tem um pouquinho de lógica, né? Você faz hoje, vamos dizer, você tem uma prática, você faz um esporte, uma caminhada, você faz uma atividade, uma musculação, alguma coisa, isso vai melhorar o seu corpo, a sua estrutura física vai ficar muito melhor, né? Mas também lá, além da mulher ficar fisicamente boa, eles acreditavam que essas mulheres dariam filhos saudáveis. Então, os filhos também seriam saudáveis. Então, a mulher, ela treina para se defender quando algum invasor chegar e também para ter o corpo saudável, para ter novos filhos, né? Porque se ela não tem o corpo saudável, ela pode gerar um filho com alguma deformação e esse filho será eliminado, ele não vai servir para o exército. Tia, Fala, Mariana. tem uma pergunta. Se é obrigatório fazer exército? E se sim, por quê? Os meninos, porque Esparta, ela vai se dedicar só a ter, só a ser uma cidade voltada para a militar. Ela é uma cidade. Tem agricultura, né? Tem as pessoas que trabalham na agricultura, tem as pessoas que fazem outras atividades, um pequeno comércio, mas a maioria das pessoas vão se dedicar ao exército. Então, desde o menino que nasceu, ele fica com a mãe até os 7 e vai depois para a escola. Depois, ele vai passando por fases no exército. Ele vai aprendendo técnicas de luta, como manusear a sua lança, a sua espada, o seu escudo. Então, ele vai aprender a ser um bom soldado. Isso era Esparta. A cidade, ela criava as pessoas, né, os seus filhos, pensando dessa forma. Não, aí, se você não vai fazer. E era, gente, Mariana, era assim: todos os meninos queriam fazer parte do exército, porque era uma honra fazer parte do exército, do maior exército grego, era o de Esparta. Então, Esparta é que tinha o maior exército de todas as cidades gregas. Ok? E as meninas tinham que ter um físico bom, saber se defender, né? E gerar filhos saudáveis.
Ok, gente? Entenderam por que que Esparta eliminava as crianças com deficiência? Né? Não é que eu goste disso, tá, gente? Deus me livre, credo. Mas era o pensamento deles. Eles tinham um objetivo: manter o melhor exército. Deus não tá gostando. E nós vamos ter aí algum... Fala, Nathalie. Professora, não tem essa criancinha que tá na tela? Não entendi, fala de novo. Não tem tamanho? Não tem o tamanho dessa criança que tá na tela? Ah, Eu imagino desse tamanho. isso é uma imagem ilustrativa de um bebê pequenininho. Bem pequenininho, esse bebezinho aqui. Tamanho, professora. Esse é um bebezinho, com certeza é uma imagem tirada de um bebezinho que nasceu antes dos 9 meses. Ele é bem pequenininho, né? Ele quase cabe na palma da mão, olha isso. Por isso, ele não cresceu. É uma mão inteira. Ele não cresceu ainda. Ele deve ter no máximo 1 quilo, por aí. Né? A ilustração que botaram foi essa. Né? Ele já está todo formadinho, ele iria agora só crescer. Né? Aí colocaram aqui nessa ilustração que eu peguei. Então, gente, o que nós precisamos entender? Que Esparta selecionava suas crianças porque o objetivo era compor o maior exército da Grécia, né? E aí aqueles que não eram saudáveis eram eliminados, tanto meninos como meninas. Ok? Até aqui? Ok. Ok? Tá bom. Não barulho. Aí, aqui, voltando ainda um pouquinho mais sobre essa educação. Ensinavam-lhes a ler, a escrever, apenas o necessário, né? O principal eles tinham que saber. Aí também não tem mais fazer contas, né? As contas, somar, dividir, isso também era inserido aí nesse aprendizado. Quando cresciam, recebiam um treinamento mais severo. Raspavam, aqui está faltando o S, tá, gente? Raspavam o cabelo, andavam descalço e brincavam nus na maior parte do tempo. Faziam isso com as crianças. Por quê? É para eles terem bastante resistência. Então, saber andar em lugares que era cheio de pedra, de cascalho, e suportar a dor, né? Você pisa numa área toda de cascalho, o pé fica doendo, né? Então, eles tinham que aprender a suportar a dor, a suportar o frio, né? Imagina a criança sem roupa nenhuma no frio, né? Eles tinham que aprender a suportar as situações. Fala. Nossa. A gente tá pro bem deles, mas pros credos, coitados. Era isso tudo para ver se a pessoa era bastante resistente. Então, se a pessoa é bastante resistente desde o início, ela está... Porque quando ia para a guerra, gente, não tinha, né, o pratinho de comida gostosinho para comer, né? Na guerra era qualquer coisa que encontrasse que ia comer. Então, passar por situações de frio, atravessar... uma larva no chão, vou comer. Atravessar rios que estavam muito gelados. Então, isso tudo, na hora da guerra, a pessoa tem que estar preparada para passar. E aí, eles já faziam esse treinamento desde pequeno. Por isso que as crianças viviam nessa situação. E aí, quando os meninos faziam 7 anos, saíam da casa dos pais e iam aprender a ser soldados. Né? Então, eles aprendiam a ser soldados a partir dos 7 anos, era um outro tipo de escola, aonde era voltado o treinamento físico intenso. O treinamento era voltado ali total. Ele já aprendeu a ler, escrever e a fazer conta, beleza. Agora ele só vai fazer treinos para
manter o seu corpo bem saudável, ter bastante força para lutar. Né? Então, era isso que era a educação espartana. Vocês vão ver que de Atenas é totalmente diferente. Então, voltando a falar de Esparta, Esparta era uma cidade militar. Era uma cidade voltada para o treino físico para ter os melhores soldados. Por isso, fizeram aquele filme chamado 300, para mostrar o combate do exército espartano. Então, esse filme, ele mostra bastante a resistência dos soldados durante a guerra, durante várias guerras, né? Então, ele mostra isso. Então, ele está voltado bastante para a parte histórica que nós estamos falando. Então, ali mostra bastante o treino, como é resistente aqueles homens na hora da guerra. Ok, gente? Deu para entender como é que é? As meninas aprendiam. As meninas também aprendiam a ler e escrever, fazer contas e treino físico para saber se defender e gerar filhos saudáveis, né? Imagina, quando os homens, vamos colocar aí, os maridos ou os irmãos, né, se ela fosse solteira, tivesse a casa, o pai, os irmãos iam para a guerra, ficava ela e a mãe em casa. E se chegasse algum grupo, né, querendo invadir a região da cidade, elas tinham que saber se defender, né? Porque a maioria das pessoas que estavam aptas a lutar foram para a guerra. Claro que uma pessoa idosa, um homem idoso, não ia mais para a guerra, mas ele também não teria tanta força para lutar e ajudar as mulheres da casa, né? Então, a gente precisa entender que era isso. As pessoas precisavam ter seu treinamento físico para saber se defender, tá? Então, aí aqui, Atenas fala. Não. Nada não? Aí aqui Não. nós começamos, vamos só rever, né? Vamos rever aqui, Esparta, né? Nós vimos algumas características, né? Esparta, foi fundada pelos dórios. Falar nisso, gente, faz essa... tá escrito aí, ó, na página 281, lá em cima, destaquem isso aí, ó. Página 281, tá lá, ó, aqui, ó. Por quem foi fundada, destaca aí, pelos dórios, ou marca-texto, ou lápis, né? E olha só, destaca também aí, organizada com a base no militarismo. Coloca aí, destaca aí. Faz a frase toda, então, fica melhor, né? Fundada pelos dórios, essa cidade-estado era organizada com base no militarismo, sendo a guerra e a conquista de outros povos estratégias muito usadas. Então, eles sabiam, né? E aonde? No primeiro parágrafo, aqui, ó, da página 281. Aqui, ó. É para destacar todo o parágrafo? Pode destacar todo o parágrafo, fica melhor. Então, nós estamos vendo que eles sabiam, inclusive, chegar de surpresa para atacar outros povos. Eles tinham boas estratégias de guerra, né? Então, aí aqui... Peraí. Aí nós vimos, foi fundada pelos dórios. Agora eu quero ver o coral, eu quero ouvir. Localizada onde? Nos dórios. Localizada aonde? Está aqui no meu slide. Na Península do Península do Peloponeso. Isso.
Peloponeso. Isso, vamos lá. Peloponeso. Isso, vamos aprender. É difícil, mas a gente aprende. Peloponeso. Peloponeso. Peraí. Localizada na Península Península do Peloponeso. 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 aqui, ó. Do lado da Peloponeso. caneta escrita. Peloponeso. Economia. Qual é o tipo da economia? Península do Agricultura. Peloponeso. Península do Tá, Peloponeso. agora olha só. Agricultura. Estou perguntando qual era a economia que eles praticavam. Agricultura. Isso. Agricultura. Isso. Forma de governo, como é que era? Diarquia. Isso. E a educação era o quê? Formar bons soldados. Forma bons soldados. Isso. Bons soldados. Nós tivemos aqui, né, um apanhado, né, sobre Esparta. Aí vimos a sociedade. Então, a sociedade era formada por 3 tipos de pessoas. Vamos lá. Qual é o primeiro? Peloponeso. Esparciatas, periecos e rilotas. Espartatas, periacos e lotas. Isso. Esparciatas. Isso. Pa... Periecos e ilotas. Vamos lá, Mariana, junto comigo. Esparciatas. Periecos e lotas. Isso. A gente vai aprendendo. Tem nomes que é meio complicado, a gente nunca falou. Eu entendo, a gente vai devagarinho e consegue resolver como falar, tá? Tudo bem. Vimos a educação espartana, né? Que eliminava os que fossem deficientes, porque esses não estariam aptos ao treinamento físico para a guerra, né? E seriam ótimos soldados para fazer parte do maior exército, tá? Eu nem vou prosseguir. Nós vamos ficar faltando para a semana que vem Atenas, né? Tem. Tia, Oi. vai ficar faltando apenas Atenas. Isso. Então, aí depois, semana que vem, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Atenas. Aqui, ó. Vocês têm aqui na página 282 e 283 algumas informações dessas que nós falamos. Era até bom vocês fazerem uma leitura e destacar o que nós falamos. Está mencionado aqui nesse texto. Essa página aqui está bem legal, ó. Os guerreiros de Esparta aqui, ó. Ficou bem legal essa imagem, né? Então, tem a educação espartana aqui, os guerreiros de Esparta, e vai ficar aí, gente, o exercício para vocês fazerem, tá? É o primeiro exercício para vocês fazerem, ó. Só exercício, marquem aí, página 284 e 285, só. É baseado nesse conteúdo que nós trabalhamos. Tá bem fácil, presta atenção. A segunda tarefa aqui é para Já coloquei. Já coloquei. 284 e 285. A questão número 2, você vai observar essa imagem. 284 e 285. Você vai observar essa imagem aqui com o que está escrito, 11 e 10. com o que está escrito aqui e para responder as perguntinhas que está aqui embaixo, tá? Então, analisa a imagem, tem um textinho aqui para vocês responderem. E está fácil, tá? Oi. Eu fiz a chamada só reforçando. Entrou alguém depois? Vamos lá ver. Tchau, tia. Espera aí. Alexandra, Ana Clara, Davi, Tchau. Giovana, Isabela, Josias, Kailane, Tchau. Eduarda, Ariana, Tchau, tia. Pedro, Richard. Só? É todo mundo?
João Henrique. Tchau, tia. João Henrique tá aí, ó. Eu não tinha posto presente. Tchau. Adeus. Tem mais alguém? Tchau, professora. Até a próxima aula. Oi? Tchau. Além de João Pedro, mais alguém? Não, né? Acho que não. Gente, um beijo para vocês. A escola deve marcar o dia que vocês irão lá buscar, né, as provas. Tá? Beijo para vocês. Aí, minha homenagem aí à Grécia, por isso, né? Fiquei dessa forma, tá bom? Beijo para vocês aí. Até segunda-feira. Façam o dever, tá? Tati. Gente, alguém me tira da sala que eu não tô conseguindo sair. Ah, vai ficar presa aqui comigo. Tá, agora fui. Tchau. Fui também. Beijo.